Aham. E aí eu vou continuar naquela lâmina de lei dos senos e dos cossenos, porque faltou finalizar a parte da área trigonométrica. Então, vou ter que fazer isso agora. Então, rapidinho aqui. Eu já abri a lâmina? Não. Deixa eu ver se eu já abri aqui. Ah, já abri, tá aqui. Ó, nessa lâmina, observa que ela já está toda rabiscada, né? Porque nós já fizemos aí a parte das fórmulas, da teoria de lei dos senos e lei dos cossenos, faltou a área do triângulo na forma trigonométrica. Eu vou aproveitar a mesma figura, né, desse triângulo ABC, então eu vou calcular aí a área desse triângulo ABC. E aí é o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, nessa cor. Cara, acho que eu vou colocar essa cor aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Fica boa. Então, assim, ó, área de triângulo, tá? Na forma trigonométrica. Como que é feito? Bom, tu pode escolher quaisquer dois lados do triângulo, não precisa aquela coisa de base vezes altura sobre 2, tá? Não precisa ser base vezes altura sobre 2. Tu pode escolher quaisquer dois lados. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o lado A e o lado B. Eu escolhi o lado A e o lado B. Então, vou multiplicar os dois entre si como se fosse base e altura. Eles não são base e altura, tá? Mas eu vou fazer como se eles fossem. Então, eu tenho aqui A vezes o B dividido por 2, como se fosse base vezes altura sobre 2. Mas eles não são base e altura. Então, como é que eu compenso isso? Como é que eu transformo um deles em altura? Multiplicando pelo seno do ângulo entre eles. Então, o ângulo entre A e B é o ângulo C. Então, aqui ficou ângulo de C. Está muito... Não sei se vai caber aqui. É A vezes o B e V. Meu Deus, não está saindo. Vezes o B e vezes o seno do ângulo C. Agora sim. Isso sobre 2. Tá? Então, isso é um jeito. Ah, senhor, mas eu podia multiplicar outros dois lados aí? Podia multiplicar, por exemplo, A vezes C. Então, esse triângulo também posso obter a sua área, a mesma, né, o mesmo valor, área do triângulo, fazendo outros dois lados sobre 2. Por exemplo, A vezes o C sobre 2, ok? Só que eu multiplico pelo seno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre A e C? Bom, entre A e C, eu tenho aqui, ó, o ângulo B. Então, A vezes C, vezes o seno de B, divididos por 2, me dá a área do triângulo. E por último aqui, a área do triângulo, dentro dessa mesma ideia, eu escolho dois lados quaisquer, por exemplo, agora B vezes C, sobre 2, desde que eu multiplique esse produto B vezes C pelo seno do ângulo entre eles. E o ângulo entre B e C, olha aqui, ó, o ângulo entre B e C, entre os lados B e C, é o ângulo A. Então, B vezes C, vezes o seno de A, sobre 2, me dá a área do triângulo também. Então, tá aí a forma trigonométrica para a área de triângulo. Essa lâmina fica completada. Ok? Tranquilo isso? Tranquilo, senhor. Beleza. Isso, como é que isso já apareceu no Enem? Não, na prova normal não, tá? Como é que isso pode aparecer? Isso teria sentido, né? Tem como organizar uma questão à la Enem com esse modelo resolutivo? Sim, vou te mostrar como. Vou fazer semelhante à aula passada. Deixa eu abrir aqui a lâmina em branco.
Que calor, meu pai. Cento e 110. Espessura do lápis, eu vou botar 2. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, tá? Uma questão tipo Enem, usando aquela fórmula, tá? Vou fazer uma situação que é semelhante. Falou, Duda. Duda, nós estamos na vibe aí do negócio de Halloween aí. Nós estamos americanizados. Somos pessoas americanizadas, somos pessoas colonizadas. Certo? Su, eu sei que a gente tá em Halloween, mas esse barulho me deu medinho. Não, mas não sou eu que estou fazendo. Eu faria se fosse assim, ó. Foi a Su. Aí seria eu. Ficou bom, senhor. Vá. É, mas aí não sou eu. Esse outro barulhinho aí. Do nada. Vamos lá. Ou o senhor tá tomando café ou tá tomando aí? Ou é uma coisinha com álcool? Não, é café. Então, vamos lá. Olha só, vou criar aqui a questão. Deixa eu ver, pode ser uma chá, pode ser um terreno, pode ser uma praça, pode ser... O que mais eu poderia fazer aqui? Vou fazer uma praça. Vou no típico. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer bem bonitinho, caprichado. Fazer aqui. Deixa eu diminuir essa espessura aqui. Então, um ângulo de 150, mais ou menos aqui. 190, 150, mais ou menos assim. Ok. Vou fazer desenho agora. Agora fazer aqui a mão. Ah, o senhor se puxou, hein? Meu Deus. Estou fazendo aqui. Dá para identificar mais ou menos o que eu estou tentando? Sim, sim, muito bem.
o encontro de 3 ruas, certo? E formou aqui uma praça. Beleza? Aí o que acontece, deixa eu colocar aqui, esse verde aqui, ver se eu consigo fazer uma coisa. Consegui. E agora eu vou usar essa cor aqui, venho aqui, diminua aqui, caramba. Aí, 4, 3, 2. Aí, olha só, esse ângulo aqui o exercício vai te dar. Vou colocar aqui, ó, 150 graus. Aí ele vai te dar aqui, por exemplo, sei lá, 80 metros aqui, ó, nesse lado da praça, tá? Nessa rua, ele vai dar o nome da rua aqui e vai falar que a praça com a rua tal, fulano de tal, ou fulana de tal, faz 80 metros. Com a outra medição aqui, com a outra rua aqui, sei lá, a rua fulana de tal, faz, por exemplo, um pouco mais, vou botar aqui 140 metros. Beleza. E ele vai te dar essa dimensão também aqui. Eu não vou pôr essa terceira dimensão, porque aqui eu não posso botar qualquer coisa, tá? Se eu tenho esse ângulo aqui, tenho as duas medições, tem um único valor aqui pela lei dos cossenos que se adequa. Então, não posso pensar, bota qualquer valor. Não, não pode ser qualquer valor. Então, eu não vou pô-lo. Mas é possível que na questão nós tenhamos os 3 valores, tá? E aí, então, isso aqui é a praça, ele vai dar a historinha, que é o encontro das 3 ruas, lá. E eu preciso calcular a área dessa praça. Vamos supor que eu queira gramar essa praça, eu quero revestir, sei lá, eu quero calcular a área desse triângulo. Então, o que acontece? Ó, a área de qualquer triângulo, por mais estranho que seja, é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo do meio, dividido por 2. É a aplicação direta do que nós fizemos antes. Tá? Direta. É assim, se aparecer isso, aparece exatamente como está aqui. Aí eu tenho um lado 80 metros, o outro lado 140. Eu tenho que usar esses 2 lados obrigatoriamente, porque o ângulo está no meio deles, entende? Então, mesmo que eu conhecesse um terceiro lado aqui, eu preciso usar na fórmula esses 2, porque o ângulo, são os lados que formam o ângulo dado. Então, aqui, vezes o seno do ângulo de 150 graus, e isso divide por 2, tá aí. Aí eu posso fazer já aqui uma simplificação para ganhar um tempinho, ó. 14 por 2, 7. Eu não simplifiquei o 80 para manter ele redondo, né? Então, aqui 7. Podia fazer 40, que também dá na mesma. E aí eu fico com a seguinte situação. Eu fico com 80 vezes o 7 vezes o seno de 150. Bom, aí esse seno de 150 tem que lembrar da outra aula lá. Tem que reduzir para o primeiro quadrante. Então, isso tem esse trabalhinho aí. Seno de 150, lembra? Aquele esquema da reta do eixo X. Aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 360. Então, onde é que está mais próximo? Está mais próximo no 180 ou 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença do 150 para 180? 30 graus. Então, eu tenho isso aqui, seno de 30 graus. Só que aí tem que pensar, né? Será que é positivo ou negativo? Bom, aí tem que lembrar que o seno é eixo vertical. E no eixo vertical aqui, ó, o 150 ele está por aqui, ó. 150 fica nesse quadrante. Ou seja, fica na parte de cima, na parte positiva. Portanto, este seno de 150 ele é mais seno de 30. Ou seja, é o próprio seno de 30 e o seno de 30 é o meio. Lá da tabela. Então, fica 80 vezes 7 vezes 1 meio. Aí eu tenho aqui a simplificação de novo. Ó, 80 por 2 dá 40. E aí eu fico com área igual a 40 vezes o 7, 280 metros quadrados. Simples assim. Tá? Isso se aparecer, vai aparecer nesse modelo, porque o Enem é assim, ó, quando ele introduz um assunto diferente, um assunto que não é corriqueiro, que não é aquela coisa repetitiva, que repete todo ano, ele coloca a questão num formato geralmente básico, quer dizer, a aplicação da ideia. A aplicação da ideia é essa, né? Um lado vezes o outro.
vezes o seno dividido por 2. Tá? Então, se aparecer, provável que apareça com esse tipo de situação. Tá? Tranquilo? Praça, né? O Enem gosta de praça, então ficaria bem adequado. Tranquilo, senhor. E o pior é que antes eu adorava fazer essas contas de prata, assim. Porque eu sempre, tipo, tinha um raciocínio e eu só ia. Uhum. Uhum. Beleza. Uhum. Pois é, Eduardo, me pegaram desprevenido, Eduardo. Elas não contaram, hein? Que eu cheguei bem faceirinho, assim, normal, né? De cara limpa, quando eu vi, estavam elas aí, se querendo. Daí eu tive que. O melhor fui eu, tipo, senhor, eu tô testando algum negócio pra sexta. E eu falei pra Luma, eu vou tirar algumas coisas, porque, né, é pra sexta que a senhora marcou realmente alguma coisa. E a Luma, não precisa tirar, que eu vou aparecer também. E eu, então eu vou até vir um pouquinho mais produzida. Se eu soubesse, eu tinha usado até aqueles esquemas de sangue falso. E sabe que no YouTube ensina a fazer aquelas maquiagens que tu põe assim em cima do rosto que parece uma cicatriz, né? Fica tudo enrugado assim com sangue. Eu tentei fazer aqui, ó, gente. Ah, é isso. Ah, tá, que tava pequenininho. Aham, tu fez, fica tipo uma massinha, né? Tu cola no rosto, né? Eu tô há 3 dias tentando fazer isso, senhor, pra sexta, e todas dão errado. Sexta vai continuar dando errado, certeza. É, tem que catar no Sexta, YouTube. amanhã. É. Amanhã e eu não consegui acertar, porque esse aqui é todo craquelado. Alguém disse que na câmera tá bom pra mim não ficar triste. Tá ter ótimo. que fazer outro. Tá perfeito, na real. Então eu vou ficar assim. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Bom, aí, esta lâmina aqui, ó, ela se completou, tá? Eu tenho mais 5 minutos. Olha só. Essa aqui, ó, essa lâmina se completou. Ó, ficou tudo completinho. Nós fizemos já exemplos. Falta eu fazer exemplos de lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou começar e vou terminar na outra parte. Então eu já vou aqui abrir a lâmina. Eu já separei os exercícios. Fazer essa aqui primeiro. Essa aqui, ó. Então deixa eu compartilhar. Essa aqui dos carrinhos. Onde é que está dos carrinhos aqui, ó. Esse exercício aí. Então diz assim, ó, em geral, tá compartilhado? Acho que tá, né? Tá. Sim, tá. Em geral, os dublês são contratados para substituir atores em cenas perigosas, ou que requeiram habilidades especiais. Isso é feito para evitar que os atores se machuquem. A profissão de dublê é perigosa e requer que o profissional seja altamente treinado para evitar acidentes. Ou seja, isso não acrescentou nada, né? Só um papinho. Aí tem a fotinha de 2 carros se batendo, né? Então diz que é uma cena feita por dublês, beleza? E aí começa a questão aqui, ó. Na gravação de cena de um filme, 2 dublês pilotam os carros A e B de acordo com o roteiro. O carro A deve se locomover a 18 metros por segundo e o B a uma velocidade suficiente para que haja colisão com o carro A no ponto C. Considerando os ângulos indicados no esquema e sabendo que a distância entre os carros é de 400 metros, qual a distância entre o carro A e o ponto C, ou seja, o ponto de colisão? E ele pede para usar a raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Bom, nessa questão aqui, tem uma espécie, não digo que seja uma pegadinha, mas tem essa informação aqui. Ó. Quando eu fiz pela primeira vez, eu anotei essa informação. Aqui diz, ó, de acordo com o roteiro, o carro A se locomove a velocidade de 18 metros por segundo. Eu fiz isso aqui, ó, botei assim, ó, velocidade desse carro A igual física, igual 18 metros por segundo. Porque eu pensei, pô, aqui vai ter a velocidade, vai ter o tempo, de repente eu vou conseguir a distância, coisa do tipo. Aqui mesma coisa, só que ele não dá a velocidade do B, não dá mais nada. Então esse 18 metros por segundo, ele não serve para nada. Por quê? Porque diz que o carro B tem uma certa velocidade suficiente, ou uma velocidade adequada, para que os dois se encontrem aqui. Então não importa a velocidade do A, o que importa é que eles encontrar-se-ão nesse ponto C, que é o ponto de colisão. E o que ele me diz ainda dentro desse exercício? Que a distância entre os carros é de 400 metros. Então, aqui a distância entre os carros, ó, aqui é 400. Então, essa informação ele me deu. Essa informação, sim, eu vou colocar, ó, 400 metros. E aí ele pergunta qual é a distância entre o A e o ponto C. Então, ele pergunta isso aqui, ó. Tá aqui o X.
Beleza. Então, olha só. Esse triângulo que é formado aí, ele não é retângulo, ele não é equilátero, ele é um triângulo do tipo meio estranho, né? Meio torto, parece. Então, quando o triângulo tem esse aspecto mais estranho, mais torto, mais deformado, ou tu vai usar a lei dos senos ou lei dos cossenos, ou se for área, é área trigonométrica, como a gente fez lá da praça. Certo? Então essa parada aí. Bom, como é que eu vou saber se é lei dos senos ou lei dos cossenos? Pelas informações, tá? Então, tá. Pelas informações. Então, assim, ó. O que eu sei nesse triângulo? Eu sei dois ângulos, 45 e 30, e eu sei um lado, que é o 400. Então, nota que eu sei dois ângulos e um lado. E se eu sei dois ângulos, automaticamente eu sei os três ângulos. Por quê? Porque a soma dos três é 180. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é completar, né? Vai que eu preciso desse ângulo aqui, ó. Então, eu vou completar. Como é que eu posso calcular esse ângulo que está faltando? Quanto vale esse ângulo que está faltando? Eu tenho aqui 45 com 30, 75. Lembra que a soma interna é 180, então esse ângulo é 105. Pode ser que eu precise, pode ser que não, mas eu sei que é 105. Ok. E aí nós vamos cair daqui a pouco? E aí nós vamos aplicar a lei dos senos. Isso. Vamos aplicar a lei dos senos porque, como eu falei, ó, mais ângulos do que lados. Então isso aqui é lei dos senos. Lei dos senos. Vou armar a lei dos senos para fazer na volta. Como é que é o esquema da lei dos senos? Tracinho.